Muito bom dia a todos. Vamos dar início então a uma longa manhã de trabalhos. Já ontem à tarde tivemos duas audições seguidas de reunião ordinária e hoje de manhã teremos duas audições ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. A primeira sobre a proposta de decreto-lei do Simplex para o Ambiente, com o requerimento do LIVRE, e depois teremos a audição também ao Sr. Ministro, que se fará acompanhar pelos secretários de Estado, a audição regimental. Queria recordar aos senhores deputados que este requerimento do LIVRE, do Simplex Ambiental, implicará uma primeira apresentação do senhor deputado Rui Tavares, uma apresentação até 3 minutos, depois terá uma intervenção do senhor Ministro de 10 minutos, depois uma primeira ronda de intervenções até 4 minutos dos grupos parlamentares e 3 minutos dos deputados únicos, com uma resposta global do senhor Ministro, e depois uma segunda ronda de intervenções. E depois, às 10h30, teremos a audição regimental. Como amanhã será muito longa e imprevisível em termos de tempo, uma vez que na regimental teremos uma segunda ronda em que todos os senhores deputados têm a possibilidade de fazer perguntas até 2 minutos, eu serei muito estrito nesta manhã e muito mais estrito do que ontem fui. Ontem era só um momento preparatório para esta manhã, porque senão ninguém almoça. Às 3 temos a reunião plenária e queremos todos, pelo menos, almoçar. Por isso, se me permitem, eu ia convidar o Sr. Deputado do LIVRE para fazer a apresentação até 3 minutos. Os senhores deputados terão que falar daqui do púlpito e os membros do Governo falarão diretamente da mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas, Sr. Ministro. Eu creio que ninguém duvida da relevância e da importância de estarmos a discutir este tema aqui hoje, porque, independentemente das posições que serão exprimidas durante a manhã, o que é facto é que toda a gente considera que este conjunto muito significativo de alterações legislativas que o Governo decretou sob o título de Simplex Ambiental tem uma enorme relevância, tem uma enorme abrangência e creio que, daqui já não me querendo substituir às opiniões que toda a gente vai ter a ocasião de despender, que encontraremos, pelo menos o LIVRE encontra, preocupações que acompanha e alterações que considera boas e depois outras que pretende saber mais acerca delas ou das quais discorda e que pretende criticar. Genericamente, é a clareza, a simplificação e a desburocratização, não sendo fins em si mesmo, podem ser, digamos, objetos importantes de política pública. No caso das políticas ambientais, têm uma importância fundamental quando nos ajudam a atingir metas, por exemplo, de combate às alterações climáticas, nas quais precisamos de ter uma transição energética que seja feita mais rapidamente do que aquilo que estamos a conseguir até agora, mas depois há também exemplos de desburocratização ou de simplificação que podem ser danosos para o ambiente ao prescindir de procedimentos necessários, pelo menos se não conseguirmos ao mesmo tempo reforçar os poderes públicos, o Estado, a administração pública, dos meios necessários para depois fazer fiscalização. O licenciamento ambiental é uma área demasiado importante para que a simplificação e a desburocratização seja feita apenas de cima para baixo e por decreto. É por isso que queremos participar nesse debate e achamos que o Parlamento tem um papel a desempenhar. Um papel a desempenhar que vem saliente depois de uma consulta pública que foi bastante participada, 840 questionários preenchidos, 85 documentos apresentados, 173 comentários e, portanto, e também muitas associações num plano da sociedade civil que é cada vez mais intenso e participado. Este decreto vem introduzir, do nosso ponto de vista, algumas alterações que merecem preocupação, em particular a diminuição de projetos que requerem avaliação de impacto ambiental, o que, nesse caso, também implica que se deixe de fazer a consulta pública, sendo rigoroso, as avaliações de impacto ambiental continuam a ter consulta pública, mas como há menos avaliações de impacto ambiental, nesses casos deixa de haver consulta pública. Há uma redução dos prazos de resposta e o consequente deferimento tácito, que nos preocupa muito, porque não sabemos se, ou achamos que a administração pública não tem neste momento capacidade para acompanhar esta compressão de prazos. E para terminar, Sr. Deputado... A licença ambiental deixa de ter de ser renovada ao fim de 10 anos, o que também é muito preocupante, e esta alteração profunda da legislação ambiental vem trazer aquilo que
pode ser o risco de uma maior permissividade e passividade do Estado no que ao ambiente diz respeito. Cabe agora também ao Sr. Ministro esclarecer-nos em relação a isso e descansarmos onde puder descansar. Esperamos uma manhã de muitas perguntas e também de muito esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora ao Sr. Ministro tempo 10 minutos para uma intervenção inicial sobre este requerimento do LIVRE sobre o Simplex Ambiental. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou aproveitar esta intervenção para tentar esclarecer o máximo de questões possíveis. O Sr. Deputado único do LIVRE requereu esta audição. Acho que esta audição é muito importante e nela aproveitamos e fazemos o debate relativamente a um conjunto de matérias que tiveram em discussão pública. Suportou-se de 8 dúvidas que, na sua opinião, seriam suscitadas pela reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais. Portanto, deixem-me ser claro, no nosso entender, nenhuma delas tem fundamento. Algumas delas, até no nosso entender, até nos causam alguma perplexidade, tendo em conta que são feitas associações que nós não compreendemos que sejam possíveis. Em primeiro lugar, o Simplex Ambiental encontra-se perfeitamente alinhado com aquilo que são as obrigações da República Portuguesa ao nível da União Europeia e do direito internacional. Em segundo lugar, não foi introduzida nenhuma alteração sobre o regime de consulta ao público em matéria ambiental, nem ao direito de acesso à informação, participação e justiça em matéria de ambiente. Sob a referência ao prazo de 10 dias, nós nem compreendemos bem, nós não fizemos nenhum corte de tempo, alterámos a contagem. No caso da avaliação de impacto ambiental, subimos de 100 para 150 dias o prazo de apreciação. Na administração pública, quando uma entidade licenciadora entende que um processo está mal instruído e solicita elementos adicionais, a suspensão de tempo acontece a partir do 11º dia, foi uma alteração que foi feita em conjunto com o Simplex. No caso das avaliações de impacto ambiental, o prazo não deixa de contar a não ser que chegue ao 8º dia sem resposta, o que significa até que, do ponto de vista ambiental, até tivemos uma atenção maior do que a que está no Código de Procedimento Administrativo com a alteração que foi feita. Portanto, foi dado mais tempo. E a contagem de tempos é diferente. Não se suspende a contagem de tempos, a não ser ao fim do 8º dia sem respostas. Em relação ao balcão único, é evidente que o nosso entender não promove a corrupção. O que promove, na realidade, são os procedimentos excessivamente morosos e complexos, precisamente o que nós queremos combater com o Simplex Ambiental. Depois, no requerimento, o deputado refere a validação da automonitorização e renovação automática. No primeiro caso, com o Simplex foi eliminada a participação de entidades e verificadores nos procedimentos ambientais, mas isso não implicou que desaparecesse o dever de automonitorização e submissão de informação. Pelo contrário, mantém-se a possibilidade de recurso a verificadores, embora seja facultativa, e a administração pública estará sempre incumbida de verificar o cumprimento da lei, tal como já ocorria anteriormente. No que diz respeito à renovação automática, no Simplex deixa de existir a necessidade de renovação automática fim dos 10 anos, portanto, mas mantém-se a necessidade da alteração da licença quando existem modificações substanciais da instalação industrial, há uma evolução de melhores técnicas disponíveis que permita a redução das emissões, a poluição causada pela instalação justifica a revisão dos valores limites de emissão estabelecidos e, noutros casos, previstos na lei, em nome da proteção do ambiente. Portanto, o que é eliminada a parte meramente burocrática de quando não há nenhuma alteração significativa, não há necessidade de renovação. Quando há alterações significativas, há necessidade de renovação. A alteração foi apenas permitir que a emissão de licença ambiental no caso das instalações onde se exerce a atividade de gestão de efluentes pecuários sob condição de aprovação num plano de gestão de efluentes pecuários, portanto não é isenta qualquer cumprimento desta obrigação. Outra das questões evocadas no requerimento refere-se às garantias do domínio de saúde pública. Ora, esta é uma preocupação que o Governo leva muito a sério e com as alterações feitas facilitou-se o uso da água para reutilização, mas mantém-se a necessidade de licença para a sua produção. Portanto, é no processo produtivo que nós garantimos, nomeadamente, o controle do ponto de vista, entre outros aspectos, sanitário. Passa a ser apenas uma comunicação prévia no caso de utilização para alguns fins limitados, nomeadamente combate a incêndios, regra de espaços florestais, regra de campos de golfe, só para dar um exemplo, ou mesmo a reutilização da água para, nomeadamente, fins nomeadamente autocolismos e outro tipo de utilizações deste género. Mesmo neste caso, a comunicação pode ser rejeitada pela APA no prazo de 20 dias, caso não haja permissão para essa utilização. Excepcionalmente, foi também aplicado o regime de comunicação prévia para a produção e utilização de águas residuais de uma entidade que esta trata e utiliza sem intervenção de terceiros.
No que diz respeito, também ficámos com muitas dúvidas relativamente ao tema que refere, relativamente à promoção da economia circular e o controle e gestão adequada de aterros. O Simplex levou à alteração do regime jurídico de deposição de resíduos em aterro, permitindo algo que era possível antes do regime geral da gestão de resíduos. Portanto, uma prática que possibilita a deposição em aterro de resíduos produzidos pelo próprio aterro, sem que exista um impacto ambiental desfavorável. Fez-se assim a eliminação de alguns valores limite aplicáveis a aterros de resíduos não perigosos, substituindo-os pela possibilidade de limitação de parâmetros adicionais para certas tipologias de resíduos. O objetivo é diminuir os constrangimentos para a admissibilidade dos resíduos em aterro. O último ponto, afirma também o Sr. Deputado no seu requerimento, que é posta em causa a promoção da sustentabilidade económica do país ao permitir o aumento da pressão sobre a quantidade e qualidade dos recursos naturais e sujeição à imposição de multas e sanções por parte da União Europeia. Nós não podemos concordar com esta avaliação. Simplificar ajuda a aproveitar melhor os recursos, numa lógica de economia circular, e também ajuda ao processo de descarbonização da economia. Por exemplo, eliminar as licenças de produção e a utilização da reutilização das águas significa aproveitar melhor e mais facilmente os recursos sem os desperdiçar e sem exigir passos burocráticos, deixar de exigir avaliação de impacto ambiental para alguns projetos de energia solar em áreas não sensíveis, significa facilitar a produção de energia a partir do sol com menos poluições e, obviamente, com impactos positivos para o planeta. Muitas das medidas passaram por eliminação de controlos duplicados. Eliminar controlos em duplicado, no nosso entender, não desprotege o ambiente, permite até, em certa medida, aproveitar os recursos humanos que nós temos nas administrações públicas para aquilo que realmente interessa, que é controlar o que efetivamente precisa de ser verificado. Não mudámos o regime da AIA em relação às áreas sensíveis, parques naturais, Rede Natura 2000. Caras e caros deputados, nós fomos cuidadosos e rigorosos com o programa Simplex, que representa uma transformação no processo de licenciamento ambiental em Portugal. Tivemos a aprovação em Conselho de Ministros no mês de julho, de uma proposta inicial, tivemos um processo de discussão pública que durou 53 dias, muito superior àquilo que é o tempo normal da discussão pública, com o nível de participação muito elevado, mais de 250 empresas, entidades administrativas e organizações não governamentais. Portanto, todos tiveram a oportunidade de se pronunciar na consulta pública, que foi bastante concorrida. Tivemos mais de 80 pareceres, cerca de 170 pronúncias e melhorámos a nossa proposta com esses contributos. Aliás, reconsiderámos várias medidas com base na discussão pública. Por exemplo, na proposta inicial, todos os projetos de loteamento urbano estavam dispensados da AIA, na versão final voltámos atrás com essa dispensa. Nas áreas sensíveis, a exigência da AIA nos loteamentos urbanos permanece sem alterações. Nas áreas não sensíveis, os limites a partir dos quais o AIA é obrigatório também permanecem sem alterações. Apenas definiram alguns casos onde os loteamentos ficam dispensados de análise caso a caso. Ouvimos quem participou neste processo de consulta pública, não partilhamos de todas as perspectivas de quem participou, mas soubemos recuar em algumas matérias e soubemos também, para cumprir objetivos ambientais, ir além em outras. Percebemos também alguns aspectos que tinham que mudar de perspectiva que estávamos a encarar, da forma como estávamos a encarar o processo de licenciamento ambiental. Em algumas situações trocámos a previsibilidade, um prazo corrido, e, portanto, sem possibilidade, com suspensão de tempo, por mais prazo de avaliação, mas sem suspensão de tempo, que foi aquilo que nós acabámos por assumir. Procurámos, de forma justa, equilibrar aquilo que eram os princípios que nos levaram a este pacote legislativo, já considerado, obviamente, muito importante, e mais importante é, depois do contexto que nós estamos a viver atualmente a nível europeu, porque, obviamente, o resultado da guerra obriga-nos a acelerar um conjunto de processos e transições. Esta reforma, no nosso entender, responde aos principais desafios ambientais que estamos a viver, tem, naturalmente, objetivos estratégicos do ponto de vista da simplificação do licenciamento, de desburocratização, de facilitação na relação com os cidadãos e com as empresas e com a administração pública, responde a desafios no reaproveitamento da água, na transição energética, na descarbonização da economia, na aposta na economia circular, portanto, responde àquilo que são as prioridades políticas do Ministério do Ambiente. Portanto, o objetivo que nós temos é claro, portanto, nós queremos, de forma objetiva, acelerar todas as transformações, mas queremos também que elas sejam feitas de forma robusta, previsível, e queremos garantir maior soberania energética, maior autonomia dos nossos recursos, e foi isso que nós procuramos fazer com o pacote de Simplex ambiental. Muito obrigado, Sr. Ministro. Saúdo também pelo cumprimento do tempo, e agora dou a palavra
ao Grupo Parlamentar do PS para a sua primeira intervenção, à Sra. Deputada Raquel Ferreira, a quem saúdo e aproveito para saudar todas as mulheres neste Dia Internacional da Mulher, um dia importante de protesto, de reivindicação, e deixo aqui essa nota, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Também para si, Sra. Deputada. Sr. Ministro, o Decreto-Lei 11 de 2023, conhecido pelo Simplex Ambiental, da iniciativa do Ministério do Ambiente, encontra-se plenamente alinhado com as obrigações da República Portuguesa a nível da União Europeia e do direito internacional. Aliás, para tanto, basta atender às conclusões do último Conselho Europeu, onde as palavras de ordem no capítulo da competitividade e da industrialização são precisamente a simplificação e a aceleração dos procedimentos de licenciamento. O que significa que as prioridades do governo português estão alinhadas com as prioridades da União Europeia. Dizer que neste diploma legal está previsto o deferimento tácito do procedimento de avaliação de impacto ambiental, mas o deferimento tácito não é uma figura jurídica nova, porque já não surgiu agora no Simplex, dado que já se encontra consagrado na legislação portuguesa desde o ano de 2000, sem que tenha sido considerado como violador do direito da União Europeia, quer pela Comissão Europeia, quer pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O Simplex Ambiental tem como objetivo combater procedimentos excessivamente morosos e complexos, visando assim iniciar a reforma de simplificação dos licenciamentos existentes através da eliminação de licenças, autorizações, atos e procedimentos dispensáveis ou redundantes face à tutela dos recursos ambientais, simplificando as atividades das empresas, contribuindo para incentivar o investimento pela redução dos encargos administrativos e dos custos de contexto, garantindo-se, obviamente, que a sua eliminação não prejudica o cumprimento das regras de proteção do ambiente. Com o presente Decreto-Lei, a APA e as CCDRs passam a poder alocar os recursos a casos de avaliação de impacto ambiental mais importantes, concentrando os seus recursos no que mais importa. Simplificar e desburocratizar ajuda a aproveitar melhor os recursos numa lógica de economia circular e a descarbonizar a economia, pois num contexto de crise energética, de seca e de luta contra as alterações climáticas é necessário acelerar a concretização das transformações que é preciso realizar. Acelerar a transição energética do país, do melhor aproveitamento da água e da descarbonização da economia implicam medidas que facilitem e promovam essas transformações. Ora, é nesse sentido que vai o Simplex Ambiental. No que toca às áreas protegidas sensíveis, tal como o Sr. Ministro já disse, portanto, a rede Natura, os parques naturais, entre outras, importa referir que não se enquadram na simplificação dos licenciamentos ambientais. Contudo, há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro. Ao estarmos a implementar o Simplex Ambiental, que garantias é que temos de que se pode afiançar uma articulação plena entre o desenvolvimento económico e a transição energética, ao mesmo tempo que se protege a biodiversidade? Sr. Ministro, vivemos uma era de informação em tempo real, de transparência nos processos. Neste sentido, que instrumentos podemos dar em relação aos processos beneficiados pelo Simplex Ambiental? Portugal está no centro de uma revolução energética e digital em diferentes áreas. Hoje, a forma como competimos com outros países na atração do investimento externo, em áreas como a energia em diferentes geografias, faz toda a diferença. Existirem bons instrumentos públicos que garantam, em curto espaço de tempo, a validação de determinados projetos. Logo, previsibilidade e celeridade são, sem dúvida, alguns dos conceitos que devemos introduzir no compliance dos instrumentos de licenciamento público. O que nos pode dizer sobre esta matéria? Muito obrigada, Sr. Presidente e Sr. Ministro. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção até 4 minutos. E pedi ao Sr. Deputado para vir fazer a intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, agradecer a vossa presença e a vossa vinda à Comissão e começar por dizer que nós, de facto, acompanhamos a necessidade de simplificar e de agilizar
procedimentos na área ambiental, pois de facto há aqui um excesso de burocracia e de complexidade que pode ser reduzida. Aliás, de certa forma, além de acompanharmos os objetivos, este Simplex acaba por ser um somatório de pequenas medidas que são em parte positivas. Contudo, como já tivemos a oportunidade de lhe sinalizar, Sr. Ministro, noutros momentos, simplificar não é o mesmo que facilitar e descomplicar não pode significar desproteger. E eu sublinho este aspecto porque as necessidades de simplificação existentes não podem traduzir-se numa oportunidade perdida de fazer uma reforma que traga maior eficiência aos procedimentos associados ao ambiente. E o que vemos neste decreto de lei, Sr. Ministro, é que no meio de simplificações positivas, como, por exemplo, as dispensas de licença e as simplificações no transporte para aproveitamento de águas residuais tratadas, há muitas outras alterações que são quase irrelevantes, são quase inócuas, e há ainda outras que podem configurar sérios riscos para o ambiente sem se traduzirem propriamente em benefícios para os promotores dos projetos. E essas seria importante que o Sr. Ministro aqui hoje esclarecesse. Além disso, mais do que simplificar, tudo parece ter sido feito de uma forma simplista. Um diploma que supostamente avança para acelerar a transição energética e simplificar processos na área da energia, praticamente ignora os estrangulamentos e os atrasos nos processos na esfera dessa administração. Porque é que praticamente não há medidas de agilização e simplificação na esfera da DGEG, onde também há burocracia, como sabe, atrasos, impedimentos, onde os promotores dos projetos se queixam de meses de atraso nas respostas, quer na instrução dos processos, quer na decisão sobre pontos de ligação à rede. Se há tantas necessidades de simplificação aí, porque é que se ignorou esta vertente no Simplex? E do lado do ambiente, grande parte das alterações incidem sobre a avaliação de impacto ambiental. Só que, como sabe, a AIA não é uma mera formalidade nem uma chatice burocrática. A AIA é um processo de decisão que pondera vários aspectos dos projetos e que pode, em muitos casos, melhorá-los, torná-los ambiental e economicamente mais eficientes. É um processo que envolve várias entidades, que tem uma lógica de concertação e de ponderação de interesses, que permite a participação pública, que prevê condicionantes, medidas de compensação e minimização de impactos, e a solução Simplex passa por eliminar ou reduzir a necessidade da AIA em várias situações, o que se compreende que possa ajudar e agilizar os processos junto dos promotores, mas que não garante a limitação de maiores impactos nem a litigância nos territórios. E, além disso, as alterações introduzidas ao regime da AIA devem ter uma fundamentação técnica. Portanto, eu gostaria de saber que critérios técnicos estão subjacentes às alterações dos limiares previstos nos anexos do regime da AIA. É que estas alterações, como compreenderá, não poderão ser ad hoc, tem de haver uma fundamentação técnica para as mesmas. Como é que vão ser avaliados e acautelados, por exemplo, os impactos cumulativos de projetos numa mesma área geográfica? E depois há contradições. Segundo o Governo, a APA não diligencia de forma célere e é preciso, então, cortar nos procedimentos e nas salvaguardas ambientais. Isso levava-nos a toda uma discussão sobre a inércia do Governo em dar meios e recursos à APA e incapacitar a APA para que esta possa cumprir melhor, ou sobre a incapacidade em modernizar os seus processos e sistemas internos. Mas ainda ontem, em audição parlamentar, o Sr. Presidente da APA veio dizer que a APA cumpre os prazos. Aliás, veio reiterar aquilo que já tinha dito numa entrevista no dia 14 de fevereiro, e passo a citar: a APA trabalha que se desunha para cumprir prazos e as derrapagens atingem menos de 1% das autorizações que emite por ano. E na área da avaliação de impacto ambiental, a APA não falha prazos. Então, em que é que ficamos, Sr. Ministro? A APA cumpre ou não cumpre? Se cumpre, para que é que estamos a encurtar prazos de procedimentos e a criar certidões de diferimentos tácitos? Se não cumpre, como se explicam as declarações do Presidente da APA, está o Governo a dedicar atenção a esta realidade e garantir à APA os recursos necessários? Tenho mais perguntas, mas então, Sr. Presidente, depois voltaremos à ronda dos 2 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chego, a quem saúdo também em especial nesta data. Não lhe envio saudações para as suas colegas deputadas, uma vez que é a única colega, é a única deputada do Grupo Parlamentar, mas envio-lhe assim as melhores saudações. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer a saudação, dizer que espero que em breve e numa próxima legislatura me possa cumprimentar a mim e a todas as minhas colegas e dizer que, para mim,
hoje não é um dia de protesto exclusivamente. Para mim, todos os dias são de protesto e protesto contra muitas coisas para além da masculinidade tóxica, porque acho que há outras coisas bem mais tóxicas para o nosso país, nomeadamente o socialismo. E depois desta pequena provocação, permita-me cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer que, de facto, estamos aqui a discutir processos de simplificação. Também vou simplificar, não vou redundar muitas das questões pertinentes e queria também saudar aqui publicamente o LIVRE e o deputado Rui Tavares, porque trouxe de facto questões pertinentes, também o PSD. Gostávamos de dizer que, de facto, acompanhamos a preocupação do Governo de reconhecer que, de facto, há uma excessiva burocratização e que, de facto, os processos são demasiadamente complicados. A questão muito concreta que gostava de lhe colocar é: queremos incentivar, então, que haja mais investimento e que, de facto, estes encargos administrativos deixem de ser um custo de contexto. Isto foi dito como propósito por parte do Sr. Ministro. O seu objetivo, de facto, é melhorar os serviços digitais que suportam estas formalidades, uniformizar o contacto com a administração pública. A pergunta concreta é: que reforço foi feito para a administração pública? Porque, como já foi aqui dito, não basta simplificar ou abolir, se não dotarmos também a administração pública de capacidade para dar resposta a estas questões, até porque, como muitas das associações puderam também dar nota neste processo de consulta pública, muitas das vezes a burocracia é excessiva porque a administração pública não tem capacidade de dar resposta e de ser mais célere nas respostas que são necessárias. Isto é uma questão. Por outro lado, gostava de ouvir, apesar de já ter dado algumas notas sobre isso, gostava de ouvir o que é que tem a dizer, uma vez que às segundas, terças e quartas a agenda climática é prioritária para o Partido Socialista, depois parece que afinal não é assim tanto. Todas as associações ambientais têm sido unânimes a dizer que, de facto, este processo é um retrocesso sem precedentes e que, de facto, a questão da diminuição das avaliações de impacto ambiental vai lesar e vai trazer dano para o caminho que está a ser feito. Concorda com estas afirmações? Como é que refuta estas posições? Depois, falar também, e mesmo para concluir, na questão da agilização do licenciamento ambiental para projetos de energias renováveis, reconhecer que, de facto, acompanhamos todas as preocupações para com um aumento da soberania energética nacional, mas dizer como é que nós vamos fazer isto, não é? Portanto, percebemos que há um incentivo às energias renováveis, nomeadamente à energia produzida através de painéis fotovoltaicos, mas a pergunta que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro é: será que isto vai-nos mesmo conduzir à soberania e à independência que nós, como Portugal, deveríamos ter e como Bloco Europeu deveríamos ter? Isto porque, por exemplo, a produção desta energia só é feita através dos painéis que necessitam de terras raras e estas terras raras são 80% produzidas e comercializadas pela China. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer é: vamos estar a deixar de ser dependentes de facto, regimes que podem ser muito condenáveis aqui, para passarmos a estar dependentes de outros regimes que também são bastante condenáveis, ou não há problema nenhum em nos deitarmos, peço desculpa pela expressão, com a China, ignorando todos os atentados que realizam aos direitos humanos? Para concluir mesmo, para não exceder o meu tempo, dizer que numa das primeiras audições que tive a oportunidade de interpelar o Sr. Ministro, falei sobre as mais de 600 taxas ambientais que existem em Portugal. Na altura, o Sr. Ministro disse-me que estava a preparar este documento e que, fruto deste simplex, iriam ser reduzidas e simplificadas. Consegue quantificar e dizer quantas taxas ambientais deixaram de existir e de se sobrepor? Muito obrigada. Já agora, queria só dar nota que alguns nesta audição vou ter que me ausentar, porque quero comemorar o Dia da Mulher junto do meu eleitorado, mas obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria agora chamar o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, para uma intervenção, dizendo que o Sr. Deputado Bernardo Blanco fará a sua intervenção, com a anuência dos Srs. Deputados, numa fase posterior. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. E relativamente a este processo do simplex ambiental, no nosso entender, há que separar duas coisas. Uma coisa é a compilação de um conjunto de legislação que estava dispersa e que, ao ficar concentrada, pode, de facto, significar uma melhoria do ponto de vista da simplificação. Agora, o problema é que, à boleia dessa compilação de legislação e de concentração num só diploma num conjunto de matérias, há alterações qualitativas que o Governo realiza a reboque deste simplex e que gostaríamos de questionar o Sr. Ministro sobre os eventuais impactos que possam ter. Desde logo, os problemas relativos ao fim da exigência de análise de impacto ambiental, de licenciamento de centrais fotovoltaicas, eólicas, etc.,
que ocupem menos de 100 hectares. Perguntamos se isto não é motivo de preocupação, se não pode ter um efeito pernicioso. Dando-lhe um exemplo. Ainda recentemente, em novembro do ano passado, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão, no Monte Santa Catarina, foi feito o abate de 300 sobreiros que faziam parte da maior mancha de sobreiros do concelho. Ora, nós perguntamos se este tipo de situações, em que estamos a destruir floresta, que tem uma função também de sumidor de carbono, tem uma função também social, uma função ambiental, se não podemos estar, com estes licenciamentos mais facilitados, a prejudicar o papel que a floresta pode ter, e nomeadamente aqui floresta autóctone, para permitir e facilitar os negócios da energia renovável e que, enfim, são negócios, são legítimos, mas também é legítimo exigir-se que haja uma redução dos impactos ambientais e, para isso, que haja uma análise de impacto ambiental. Portanto, a dispensa dessa análise pode ou não levar a problemas. Podemos estar a retirar problemas naquela que é as exigências para essas empresas, mas depois estamos a colocar novos problemas, nomeadamente ao nível dos recursos florestais. Também, por exemplo, em todas as indústrias que se localizem, que se localizam a mais de 500 metros de zonas residenciais e que ocupem uma área inferior a 1 hectare, também ficam dispensadas de análise de impacto ambiental, incluindo, por exemplo, aqui indústrias como a celulose, como o papel. Estamos a falar de indústrias poluentes e que, por estarem a mais de 500 metros de uma zona residencial, ficam dispensadas de análise de impacto ambiental. Ora, a análise de impacto ambiental, como aqui foi dito, não é apenas um processo burocrático. Dela muitas vezes resultam medidas de mitigação, de redução de impactos, medidas compensatórias, e se deixa de haver essa análise, deixam de haver essas medidas. E, portanto, aqui a questão é se, ao retirar a análise de impacto ambiental, não estamos a colocar alguma discricionariedade depois nas medidas que são estabelecidas para minimizar os impactos destas indústrias. Também, na produção de hidrogénio verde, fica eliminada a renovação de licença ambiental. Perguntamos se não estamos aqui também de novo a repetir erros do passado, porque a produção de hidrogénio verde não está isenta também de impactos, nomeadamente os resíduos da própria eletrólise da água, as lamas salinas e todos os resíduos que aí estão associados, se podem ser descarregados para o meio ambiente à vontade, sem qualquer tipo de regulação e qualquer tipo de análise de impacto ambiental. Estamos ou não a repetir uma espécie de PIN permanente para o hidrogénio verde, e se isso também não coloca um problema que, no nosso entender, deveria sempre ter a análise dos impactos ambientais e as respectivas medidas de minimização. Por fim, gostaria de questionar o Sr. Ministro, porque o Governo disse que estas medidas todas de simplificação e de não exigência de análise de impacto ambiental, que não se aplica às áreas protegidas. Mas nós gostaríamos de saber exatamente qual é o âmbito desta exclusão. E termino, Sr. Presidente. Sim. Por exemplo, se aplica também à REN, à RAN, às áreas vitais dos PROTs, às áreas protegidas de âmbito local, ou se é só estritamente as áreas protegidas classificadas no plano nacional. Gostaríamos de saber exatamente qual é o âmbito do território que está excluído deste conjunto de facilitações do ponto de vista da análise de impacto ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para uma intervenção até 4 minutos. Tem a palavra e muito bom dia, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também aqui pela tolerância. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, saudar, até passado este longo tempo de espera pelo Simplex, a sua entrada em vigor. Nós tendemos a concordar com o princípio em geral, embora tenhamos algumas dúvidas, algumas, pelo que eu já sei, já foram aqui também colocadas por outros grupos parlamentares, e também algumas questões onde achamos que poderíamos ter ido mais aquém. Em primeiro lugar, é óbvio que há aqui algumas questões em que a administração pública, ao não responder, o que estamos aqui a fazer com estes procedimentos é, numa expressão um pouco mais corrente, a tapar buracos. Já foram aqui hoje dados vários casos disso. Aliás, o primeiro tem não só a ver com o cumprimento dos prazos, mas também com a própria formação dos meios que existem. Em alguns casos, certamente haverá a menos, noutros casos talvez a mais, mas não com a formação indicada. E eu pergunto o que é que ainda poderá faltar fazer, tendo em conta que aqui no Simplex se estabelece como deadline no dia 1 de julho, e passo a citar, a execução da formação dos trabalhadores das entidades administrativas responsáveis pela aplicação
do Simplex. E por isso, não sei se é uma questão só de meios financeiros, ou se também, a nível de meios humanos, se não é também falta de meios humanos mais especializados, por exemplo, na APA. Em segundo lugar, quanto ao diferimento tácito, que é o claro exemplo daquilo que eu estava a dizer, em que a administração está aqui a admitir que não consegue cumprir os prazos, depois acontece que o Governo quer fazer com que este mecanismo de certificação que existe tenha de ser atestado e comunicado também ao particular. E a minha primeira dúvida sobre este tal mecanismo de certificação é se ele vai ser automático e informático, ou se, porque eu não percebi bem pelo que está aqui na versão do diploma, ou se vamos ter, cada particular tem de o pedir caso a caso e depois receberá ou não, ou se vai ser de forma transversal, automático, para todos. Depois perguntar também, ainda relativamente ao diferimento tácito, se não seria uma ideia, ou se pelo menos a consideraram, tendo em conta que o que acontece com este tipo de mecanismo é que não há qualquer incentivo para a administração aqui cumprir, porque também não há nenhuma sanção, se não seria uma ideia, ou se a consideraram, por cada dia ou semana que se passe o prazo estipulado, haver aqui alguma sanção, como, por exemplo, os juros de mora, que depois podem reverter no montante da taxa administrativa paga pelo particular. Relativamente à dispensa da realização da avaliação de impacto ambiental, que também ainda agora foi aqui falada, dizer, relativamente ao hidrogénio, se não é um pouco, quase uma discriminação face a outras fontes renováveis de produção de eletricidade, cuja dispensa é objeto de ponderação caso a caso. E por isso eu gostaria de saber porque é que no caso do hidrogénio não é caso a caso, não é essa ponderação caso a caso, e é para todos os projetos, e para as outras energias renováveis é caso a caso. E já agora dizer também quanto à questão da ferrovia, que tendo em conta os projetos de ferrovia que há para fazer, isto parece uma coisa um bocadinho tailor-made que se fez especificamente para acelerar alguns projetos que o Governo tem para fazer, mas espero que não tenha sido essa a intenção. E em último lugar, para terminar, a versão inicial do Simplex previa aquilo que nós achamos que era uma boa medida, se calhar não totalmente bem configurada a nosso ver, mas que era uma boa medida, que era a criação de uma comissão instrutória e de acompanhamento, que era responsável pelo acompanhamento facultativo dos projetos integrados em matéria ambiental, em que basicamente dava aqui a oportunidade aos particulares de terem um único interlocutor a nível procedimental. E essa figura existia e agora desapareceu, e eu gostaria de saber porque é que a eliminaram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Vice-Presidente desta Comissão, deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado, e dar nota que me parece que certos aspectos deste debate aparecem manifestamente desfasados no tempo. Porque já no século passado, no final do século passado, se tinha ultrapassado essa dicotomia entre ambiente e economia. E se tinha percebido que o ambiente soma a economia, que só um desenvolvimento sustentável é que é capaz de acautelar o futuro, quer das próximas gerações, quer da humanidade como um todo. E por isso, sempre que o debate se vai colocando nas proteções ambientais que atropelam os direitos económicos, está o caldo entornado, porque estamos a andar para trás e não a andar para a frente. E, de certa forma, foi isso que PS e PST cá vieram dizer, anuindo às intenções do Governo sobre esta matéria. Nós não compreendemos esta forma de debater, ela é anacrónica e não ajuda às necessidades de evolução que a legislação ambiental deveria ter, porque nós percebemos que, mais vezes do que menos vezes, elas serviram para acautelar o futuro e não para desproteger os direitos económicos. Segundo aspecto, esta ideia de que tem que haver sempre um permanente simplex de vários aspectos da administração pública tem inerente em si um aspecto positivo. Como é óbvio, o mundo weberiano que nos é legado tem muitos anacronismos ainda, muitas burocracias que devem ser ultrapassadas, mas depois esconde uma realidade que tem responsáveis políticos. Esconde a realidade de uma administração pública com falta de pessoas, com capacidade técnica, com os recursos necessários para fazer face não só à lei, mas à proteção que a lei exige que o Estado dê às pessoas.
E, desse ponto de vista, a resposta que está em cima da mesa e que é recorrente de se dizer, então, vamos simplificar a lei para desobrigar as pessoas e, com isso, desproteger as pessoas da atitude dos agentes económicos, é a forma errada de o fazer. Mas é isso que está, por exemplo, na ideia da generalização do deferimento tácito, que é como quem diz, nós deixamos de ter a responsabilidade de dotar a administração pública da capacidade de responder à salvaguarda do interesse comum, de verificar se os projetos são corretos, se as salvaguardas ambientais são seriamente consideradas, se o que está em cima da mesa entre o deve e o haver é mais positivo do que negativo, desobrigamos de responder a tempo e horas, desobrigamos de ter essa vertente de fiscalização. Porquê? Porque há um deferimento tácito que depois serve para que ninguém nos chateie e que os privados possam levar por diante as suas intenções. Bem, mas esses agentes económicos privados muitas vezes atentam contra o interesse público e, por isso, a generalização do deferimento tácito não é uma melhoria, não é uma simplificação, é uma desproteção e é isso que está neste simplex. O mesmo se acontece e é aplicável, não vou repetir o que já foi dito anteriormente, às alterações na avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental é um empecilho ou é uma proteção? O que o Governo nos diz na sua posição assumida no simplex é que a avaliação de impacto ambiental é um empecilho. Ora, nós não temos essa ideia. A avaliação do impacto ambiental é uma salvaguarda do interesse comum, é uma salvaguarda ambiental, é uma salvaguarda da sustentabilidade e de um desenvolvimento económico que nos garanta um futuro. Ora, se nós passamos o que é bom para mau, estamos não é a ter uma escolha inócua na gestão da burocracia. Estamos a assumir é que os interesses privados, os interesses económicos, têm sempre mais valia face aos interesses ambientais e aos interesses comuns. E esse é o ponto que nós discordamos desse simplex ambiental. Não vou fazer as perguntas porque elas já foram feitas. Espero que o Sr. Ministro depois possa respondê-las e terminarei só com um pedido de desculpa. Eu, por ter que apresentar um documento na primeira comissão, terei de sair também, mas ouvirei as suas respostas depois em vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, a Deputada Inês de Sousa Real. Tem a palavra para uma intervenção até 3 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro e aproveito para saudar todas as mulheres neste dia 8 de março, que não só é um dia evocativo dos nossos direitos, mas também do caminho que ainda temos a fazer. E a questão ambiental também não deixa de se cruzar com o efeméride que hoje assinalamos, porque também afeta não só mulheres, mas como toda a pessoa humana nas suas diferentes dimensões, e é por isso que, em nosso entender, a mesma não se coaduna com simplexes administrativos. Já aqui foram colocadas muitas questões, ouvimos o Sr. Ministro até com algum entusiasmo falar na necessidade de acelerar, por colocar quase o pé no acelerador no que diz respeito à transição energética, e se é certo que a transição energética é fundamental para garantirmos a nossa soberania e a autonomia em termos de produção, não é menos certo de que gostaríamos de ter visto o mesmo entusiasmo a falar naquela que é necessária proteção e preservação, porque pouco se falou de alterações climáticas, pouco se falou daquilo que este próprio diploma possa vir a trazer em matéria de conservação, preservação da natureza, e este deveria de ser, sem dúvida, também um dos grandes objetivos de todo e qualquer licenciamento ambiental. E aquilo que quase que mais parece é que existia um empecilho pelo meio do caminho chamado avaliação de impacto ambiental, que de alguma forma tinha que ser removido. Aliás, esta tem sido uma das fortes críticas feitas pelas organizações não governamentais do ambiente, e num país onde sabemos que existe pouca sensibilidade para estas matérias, basta ver a construção em orla costeira, a devastação de zonas úmidas como as Alagoas Brancas, a destruição de zonas e vasta zona verde, por exemplo, de sobreiros no Otis para dar lugar a centrais de painéis fotovoltaicos, para agora, ao termos uma permissão de implementação de uma área até 100 hectares, ou seja, 100 campos de futebol, não nos podemos esquecer desta dimensão, para, por exemplo, colocar a instalação de painéis fotovoltaicos, acaba por não existir aqui qualquer tipo de exigência de licenciamento ou avaliação de impacto ambiental. E, Sr. Ministro, já aqui foi referido de forma muito clara que a avaliação de impacto ambiental pode trazer também uma perspectiva positiva no sentido de não só permitir mitigação do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da sustentabilidade económica, e era importante percebermos se, não só após as críticas das organizações não governamentais, esta própria audição, e o PAN não tendo 10 deputados, não podemos invocar a figura da apreciação parlamentar, que nos parece que seria importante para estarmos aqui hoje nesse âmbito e não numa mera audição,
se está ou não disponível, havendo propostas de melhoria a este diploma, para, de facto, rever este regime de avaliação de impacto ambiental, porque, de facto, parece-nos que é fundamental para salvaguardarmos valores naturais relevantes no nosso país. Depois gostaria ainda de falar de uma dimensão que hoje foi pouco abordada, o Sr. Ministro falou nela, que é a gestão de efluentes pecuários. A lei não tem sido cumprida neste domínio, o que temos verificado é um país sem nem rei nem roque no que diz respeito à atividade pecuária, com inúmeras explorações ilegais no nosso país e, no fundo, este Simplex também vem simplificar, por um lado, passa a redundância e facilitar o licenciamento destes equipamentos, mas gostaríamos de perceber o que é que vai ser feito em relação àqueles que já estavam identificados como sendo ilegais, porque corremos o sério risco, mesmo para concluir, tendo em conta o impacto ambiental e a degradação da qualidade de vida, de ter aqui uma maior degradação na qualidade de vida das populações, tendo em conta as irregularidades já existentes. E inscrevo-me para a segunda ronda, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao requerente desta audição sobre o Simplex Ambiental, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, se outra virtude esta audição não tivesse, tem pelo menos a de atualizar o nosso debate, porque o Sr. Ministro, na sua primeira intervenção, fez várias respostas ao requerimento do LIVRE. Só me espantou que não tenha dito que o Secretário de Estado do Ambiente e da Energia já não era o atual Ministro João Galamba. Quero com isso dizer que, evidentemente, o requerimento ele é de 19 de setembro, foi aprovado a 27 de setembro, ainda logo a seguir ao período de consulta pública, e ainda bem que houve incorporação de muitos dos contributos dessa consulta pública. Aliás, eu disse-o na minha primeira intervenção, no que é o decreto final. Mas agora temos esse decreto final a partir do dia 10 de fevereiro. E se há coisas que ao LIVRE parecem positivas, como por exemplo a criação do reporte ambiental único, também há muitas coisas ainda que é preciso esclarecer, se em si não são perniciosas ou se conseguimos acompanhar as oportunidades que elas nos criam. Há ou não uma eliminação da participação de entidades acreditadas na instrução dos procedimentos de licenciamento em relação a tudo o que tem a ver com o controle de efluentes nas instalações de pecuária intensiva. No distrito de Leiria, por exemplo, há um problema de há muitos anos de descargas no Rio Lis. Isto, creio que não se resolve emitindo licenças a suiniculturas, mesmo que estas não apresentem um plano de gestão de efluentes pecuários. Dá mais trabalho fazê-lo, mas é importante que os particulares tenham mais trabalho e que precavejam as externalidades negativas das suas explorações. No caso da substituição da licença para a utilização de recursos hídricos por uma comunicação prévia com prazo, não há aqui um aumento da vulnerabilidade dos recursos hídricos? Ou para não haver, colocando a pergunta de outra forma, para não haver um aumento dessa vulnerabilidade, não é necessário acompanhar, em termos de recursos humanos, tudo o que se pode fazer na área da fiscalização? E poderíamos continuar, mas um tema que já era tema em setembro e que acho que não está ainda cabalmente esclarecido, tem a ver com a eliminação da necessidade da renovação da licença ambiental. Diz-se que, quando não há alterações significativas, não vale a pena deixar ficar ali uma redundância e obrigar o particular a renovar a licença. A questão é qual é que é a determinação do que é que são alterações significativas. E se assim isso não faz passar digamos, pela porta do cavalo, como se costuma dizer, alterações que tenham um impacto assinalável. Termino dizendo, de facto, o nosso debate já está muito mais atualizado. A grande maioria das pessoas concorda que é preciso fazer uma transição energética rápida e que, para isso, alguma simplificação é necessária. A questão é, para fazer a quadratura deste círculo, é preciso, e essa é a última pergunta, fazer um investimento em recursos humanos da administração pública muito maior. E a questão é que novidades tem para nos dar a esse respeito, o que é que pretende fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a primeira ronda. Tenho agora o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, a quem saúdo também, caso o Sr. Ministro não entenda, uma resposta global até 20 minutos, recordando que ainda há uma segunda ronda depois de perguntas. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar de forma mais sintética possível, dentro de esclarecer a todas as questões que são colocadas.
A Sra. Deputada do Partido Socialista faz referência bem que, recentemente, a nível europeu, há uma recomendação para que todos os países façam o que Portugal fez. Nós, às vezes, esquecemos-nos que estamos num contexto de crise energética e de necessidade de aceleração da transição. Desde que eu cheguei ao Governo, o que eu ouço mais frequentemente, especialmente da parte das novas gerações, é que nós não temos tempo, nós temos que acelerar. E se nós não temos tempo e temos que acelerar, temos de ter todos a capacidade e a imaginação de olhar para os processos e perceber como é que nós podemos acelerar. E um dos aspectos que nós procuramos fazer com o Simplex Ambiental é responder a esse desígnio de sermos mais rápidos e mais eficazes no processo da transição ambiental e energética. E isto achar que não toca também à administração pública e não toca à capacidade de reinventarmos a forma como nós fazemos o licenciamento é pensar mal. E, portanto, o Ministério do Ambiente não tem, nesse sentido, não tem qualquer tipo de problemas de olhar para este processo e perceber como é que isto responde a esse desígnio. Depois, dar nota do seguinte. Há aqui uma visão errada. O deferimento tácito não facilita. O deferimento tácito até provavelmente originará com mais facilidades respostas de avaliações de impacto ambientais negativas. Aliás, aquilo que nós tivemos mesmo que ponderar é a administração pública em Portugal não é irresponsável. E, portanto, como a administração pública não é irresponsável, a administração pública, naturalmente, se tiver dúvidas sobre um processo de avaliação de impacto ambiental, vai, obviamente, transformar aquela avaliação de impacto ambiental em negativa. Vai chumbar a avaliação de impacto ambiental. Portanto, esta ideia de que o deferimento tácito vai fazer com que tudo seja aprovado é de quem não conhece a administração pública portuguesa. E é de quem acha que faz um juízo de valor negativo sobre a sua capacidade de avaliar. A avaliação de deferimento tácito aqui, pelo contrário, vai provavelmente, todos os processos que estão mal instruídos, vão provavelmente ser chumbados. Não vai haver uma complacência com os tempos e com os prazos que atualmente existem quando se solicita os processos estão mal instruídos, são solicitadas novas informações aos requerentes. Este é um processo interminável. O Presidente, e queria também responder sobre isso ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente respondeu corretamente, os prazos são cumpridos. Há uma diferença entre cumprir os prazos que estão na lei, que nos permitem que haja suspensão de prazos sempre que um processo está mal instruído e que um promotor tem que responder relativamente a isso, há uma suspensão de prazo. O problema é que não há previsibilidade. A Agência Portuguesa do Ambiente tem a certeza absoluta que faz um trabalho extraordinário e faz dentro dos prazos que estão definidos na lei. Não há incompatibilidade nenhuma entre o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente dizer que cumpre os prazos e nós dizermos que alteramos a forma como os prazos são contabilizados, passando a dar mais tempo para a avaliação de impacto ambiental, mas mudando a forma como a contagem do tempo é feita, para que não haja suspensões de prazos quando são feitos requerimentos, a não ser que o promotor se atrase demasiado. As coisas não são incompatíveis. E eu não censuro a Agência Portuguesa do Ambiente relativamente a nada do que faz. Pelo contrário, agradeço bastante todo o esforço que tem feito relativamente às avaliações de impacto ambiental. Os processos têm que ser mais previsíveis, o processo de licenciamento pode ser agilizado. A agilização do processo de licenciamento, pelo contrário, até liberta recursos humanos, apesar de eu aqui poder responder que necessariamente nós também temos que fazer esse trabalho de reforço de capacitação da administração pública, quer em volume de recursos humanos, quer em formação, como obviamente exige um processo novo de alteração dos licenciamentos. E, portanto, claro que sim, a fase seguinte é nós também capacitarmos a administração pública com mais recursos. Nós temos consciência que esse é o desafio que nós temos a seguir. Mas também quero deixar claro que um processo de simplificação ambiental liberta, de alguma maneira, recursos, não aumenta a pressão sobre os recursos existentes. Depois dizer que nós não mudámos a designação de áreas protegidas. Fica muito claro, já houve várias perguntas aqui que foram colocadas, o Sr. Deputado Duarte Alves também, as áreas protegidas são as que já estavam na avaliação de impacto ambiental. Portanto, há um anexo que divide aquilo que são as áreas protegidas e as áreas não protegidas, nós não alteramos na parte das áreas protegidas. Estão de fora todas as áreas protegidas, a Rede Natura 2000, as áreas de proteção de monumentos, são as mesmas. Nós não mudámos a designação, não mudámos a alteração, simplesmente nós trabalhamos naquilo que diz respeito à avaliação de impacto ambiental nas áreas não protegidas. Depois, nesse sentido, quer dizer, o nível de proteção mantém-se, porque nós não mexemos no nível de proteção que existia relativamente às áreas protegidas. Depois, dar nota que
Nós procuramos simplificar, mantendo aquilo que nós entendemos que é a segurança ambiental e aquilo que é a proteção ambiental. Nós temos objetivos muito claros do ponto de vista daquilo que é a percentagem de energia renovável que o nosso país tem que atingir. Nós temos objetivos muito claros no que diz respeito ao hidrogénio, à água para reutilização. Só para dar o exemplo desta semana, só esta semana. Ontem, já vamos falar disso na audição regimental, tive a oportunidade com as comunidades intermunicipais do Tejo de falar do plano de eficiência hídrica para o Tejo. As águas para reutilização são uma grande oportunidade naquele território. Ontem estive na primeira injeção de hidrogénio verde. São processos que têm que ser acelerados. Nós temos que rapidamente perceber a oportunidade que isto significa do ponto de vista económico, substituição de importações, substituição de água potável em contexto de seca. Isto são objetivos e desígnios ambientais que nós temos e que estão expressos neste processo de simplificação. Depois, dar nota de que nós procuramos, naturalmente, há aqui um trade-off, que eu tenho plena consciência disso, nomeadamente que é nas áreas não protegidas, o aspecto relacionado, inevitável, do tema daquilo que é a avaliação de impacto ambiental, nomeadamente a energia solar. Nós procuramos aqui um equilíbrio. Deixámos, obviamente, existe sempre a possibilidade da parte do território, noutro processo legislativo que não neste, de quando há uma alteração, quando há uma ocupação, uma área superior a 2% do território, os municípios poderem rejeitar aquilo que é o processo de licenciamento. Esse aspecto existe do ponto de vista de... não está neste processo propriamente do simplex ambiental, está noutra iniciativa legislativa, nomeadamente numa que nós procuramos simplificar os processos de licenciamento também dos municípios e compensá-los pela ocupação das infraestruturas de produção de energia renovável, haver uma compensação mais justa, onde nós, através do Fundo Ambiental, financiamos os municípios por megavolt-ampere instalado em 13.500 euros por cada megavolt-ampere. E, portanto, este é um processo de compensação, mas é dado ali também, obviamente, aos municípios a capacidade de rejeitar quando a ocupação no seu território é superior a 2%. Portanto, existe aqui, obviamente, também a capacidade do território se pronunciar. Depois, dar nota que no que diz respeito à questão que foi colocada pela sua deputada Rita Matias, não há 600 taxas, há 7 taxas da Agência Portuguesa do Ambiente. Depois há vários, cada taxa tem aspectos que dizem respeito, digamos assim, ao seu enquadramento. Já tivemos a oportunidade de fazer uma resposta relativamente a essa matéria, podemos enviar ao Chega relativamente a este processo. Depois, algumas questões que aqui foram colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Alves. O Sr. Deputado Duarte Alves faz referência a uma decisão, que foi uma avaliação que foi feita dentro de uma avaliação ambiental de um processo com a legislação atual, não é com a nova, de abate de sobreiros. Nós não mudámos nada. Não mudámos nada relativamente a isso. Não mudámos absolutamente nada. Mas é que só há desconhecimento, estamos cá nós para poder responder às perguntas dos seus deputados. Nós não mudámos nada relativamente a isso. O ICNF continua a pronunciar nos mesmos termos que pronuncia. A diferença é que o ICNF pronuncia sem sede de avaliação de impacto ambiental. Pronto, é só isso. Diga? Não pode ter dispensa nenhuma. Não pode. O ICNF continua a pronunciar sem sede de avaliação de impacto ambiental. Quando há abate de árvores, nós não alteramos o procedimento. Um abate de sobreiro continua a ter o mesmo enquadramento legislativo. Nós não mudámos nada. A única diferença é que, quando há avaliação de impacto ambiental, o ICNF, não há, Sr. Deputada, não é preciso ficar claro. Sr. Deputado, Sr. Ministro, eu agradecia que não houvesse diálogo, porque quem está lá em casa não nos consegue acompanhar. O ICNF continua a ter exatamente o mesmo tipo de pronúncias, pronuncia-se quando há avaliação de impacto ambiental, em sede de avaliação de impacto ambiental e não necessariamente posterior, de forma posterior. Passa a ser obrigado a responder. E, portanto, o rigor continua a ser exatamente o mesmo que existe atualmente. Aliás, nesse caso em concreto, houve uma avaliação e o ICNF entendeu que era possível autorizar em determinados termos. E foi por isso que essa autorização foi concedida. E, portanto, não há alteração relativamente nenhuma a essa matéria. Relativamente ao tema que fazem referência à questão dos efluentes, eu queria dar nota que a única coisa a alteração que foi feita é nós desligarmos a licença de impacto ambiental, a licença ambiental, da necessidade de existência prévia de um plano de efluentes. Mas a exploração não pode acontecer sem o plano.
Não pode acontecer. Não há necessariamente no processo de licenciamento, uma não tem que esperar pela outra, podem ser coisas que são feitas em paralelo, mas a verdade é que a exploração não pode acontecer sem este plano de efluentes por parte das entidades. E isso é algo que é importante também, ficar absolutamente claro, o plano de gestão de efluentes pecuários tem que existir antes de uma exploração. Portanto, nós também, nesse sentido, não fizemos nenhuma alteração. Sobre mais questões que tenham sido colocadas pelos seus... o Sr. Deputado Rui Tavares também faz uma questão relativamente ao tema do processo da renovação da licença ambiental, em que circunstâncias é que isso pode ou não pode existir do ponto de vista de... Eu dei a resposta na minha intervenção. Na prática, quando existem modificações substanciais na instalação industrial, quando existem técnicas disponíveis que permitem uma redução das emissões, quando a poluição causada por essa instalação justifica a revisão dos valores limite da emissão estabelecidos e, noutros casos previstos na lei, nomeadamente proteção do ambiente. Isto aumenta o quê? A responsabilidade das entidades e também da nossa capacidade de, mediante circunstâncias que estejam identificadas, de utilizar as instâncias que nós temos para proteger e fiscalizar. Isto acontece num conjunto de domínios, é por isso que existe a Inspeção Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, é para fazer estas inspeções e para atuar quando é necessário. Portanto, obviamente que neste campo e em concreto a inspeção existe para esse mesmo propósito e, portanto, nós, neste caso aqui, é dada quando as circunstâncias não o justificam por todos os aspectos que dizem respeito ao licenciamento ambiental original, se mantém, não há necessidade de renovação. Se há alterações, deve a entidade pronunciar-se. Qual é o risco que a entidade tem? As entidades têm riscos evidentes. Desde logo parar a sua atividade. É que a Inspeção-Geral de Ambiente não brinca. Quer dizer, se houver algum problema e houver uma entidade que não percebe que nós simplificamos o processo de licenciamento ambiental, exige maior responsabilidade, corre em risco é a sua própria atividade. Porque o que acontece é, obviamente, a inspeção chega lá e fecha a atividade. Portanto, quando nós colocamos na lei que estas situações são para serem avaliadas pelas entidades e perceberem se existem alterações daquelas que estão definidas no processo legislativo, que são para, obviamente, ser levadas a sério, se as entidades, obviamente, e isto acho que é muito evidente que já acontece em Portugal, por isso é que existe e tem que existir a capacidade de nós atuarmos quando existem denúncias ou qualquer tipo de identificação de risco que exista. Portanto, e nós atuamos imediatamente. Depois dar nota do seguinte: está previsto a existência de um portal com reporte ambiental único. Portanto, a ideia é, durante este ano, nós trabalharmos para que esse portal aconteça e nós entendemos que o portal, na prática, vem também permitir essa simplificação. Depois houve aqui alguns outros aspectos. A conferência de serviços foi colocado pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco. Nós retirámos a conferência de serviços do Simplex Ambiental porque o Governo vai, em breve, procurar apresentar o tema da conferência de serviços de uma forma mais alargada. Portanto, nós não tínhamos nada contra a conferência de serviços, achávamos que era uma iniciativa positiva, foi entendida internamente pelo Governo, como é algo que responde não exclusivamente à nossa área, que seria apresentado num momento posterior, de uma forma mais alargada, contemplando, digamos assim, os vários processos de licenciamento. Não nos pronunciamos contra essa decisão, pelo contrário, entendemos que faz sentido que ela aconteça. Depois, o processo foi bastante participado, teve 53 dias de debate. Nós, naturalmente, prolongámos o debate para não haver dúvidas nenhumas. Coincidiu o período de debate com o período de paragem do Parlamento, geralmente de férias. Não queríamos que houvesse nenhuma interpretação negativa relativamente a esse mesmo aspecto. Prolongámos o período de debate. O debate foi muitíssimo participado. Temos consciência que não temos a concordância de todas as entidades relativamente às nossas opções, mas vamos avançar, obviamente, com as escolhas que tomamos, com a expectativa de que elas tenham necessariamente que agora ter um prazo de implementação e produzam o efeito desejado. Nós temos objetivos ambientais muito exigentes,
com impactos muito significativos. Nós achamos que tem que se trabalhar em todas as perspectivas. Também temos que o processo de licenciamento há uma parte de capacitação da administração pública que tem que existir, há uma parte de incentivos que tem que existir, nomeadamente junto do território, a compensação justa pela ocupação que muitas destas infraestruturas têm no território. Há também, como aqui foi dito, uma avaliação do impacto cumulativo que os projetos têm, nomeadamente nos concelhos. É por isso que os concelhos também têm o seu próprio espaço de intervenção no processo de licenciamento e, portanto, nós contamos que isso aconteça, ou seja, cabe aos municípios também fazer essa avaliação dentro daquilo que é o espaço que têm para aceitar e não aceitar a ocupação do espaço com projetos e infraestruturas existentes. Nós, com o Simplex Ambiental, procuramos responder, volto a referir, e termino aqui, as estratégias e objetivos ambientais claros que nós temos. Tivemos opções claras, não quisemos mexer nas áreas protegidas, quisemos focar-nos num conjunto de prioridades que nós temos. Água para reutilização, fomos até ao limite daquilo que achávamos que era possível, tendo em conta as diretivas comunitárias, gostávamos até de ir mais longe. Não pudemos ir mais longe do ponto de vista, por exemplo, da agricultura, gostávamos de ter ido mais longe. Não significa agora que nós não tenhamos uma atenção grande no processo de licenciamento para também sermos rápidos em todas as utilizações da água para reutilização na agricultura. Focámos-nos naquilo que nós achávamos que eram energias renováveis com baixo impacto ou energias renováveis em áreas não protegidas que tenham, obviamente, estejam alinhadas com os nossos objetivos e com os prazos estratégicos. Nós temos assumido que queremos chegar ao final deste mandato com 80% da energia elétrica produzida por fonte renovável. Nós sabemos o impacto que isso tem, não só para atingir a diminuição das emissões no nosso país, mas também o que é que isso pode significar da oportunidade de transformação da indústria e da descarbonização da economia, porque também eles precisarão de energias renováveis para os seus processos de descarbonização. Nós sabemos que nem tudo é eletrificável, que há uma parte muito significativa da economia que vai continuar a necessitar de outras tipologias de energia, nomeadamente gás. Também, para uma estratégia de gases renováveis, nós precisamos de energia, de produção de energia elétrica renovável. E, portanto, é uma prioridade. E, portanto, nós temos, o ano passado vivemos em contexto de seca, o tema da água para reutilização é uma prioridade. Nós estamos atrasados do ponto de vista de metas de economia circular. Falaremos também na audição, espero eu, também do tema do PERSU. Nós procuramos, na simplificação ambiental, que as indústrias, que a economia aproveite melhor os recursos que produz. Portanto, nós achamos que, como é óbvio, não podia deixar de ser, porque senão não éramos os promotores desta iniciativa, que achamos que a iniciativa que propomos corresponde a objetivos ambientais e vá ao encontro daquilo que são as nossas prioridades. Obviamente, temos sempre que aprender com todos os processos que vamos introduzindo e, se necessário, se houverem efeitos não desejáveis das iniciativas legislativas que temos, e isso teremos o tempo para analisar, obviamente temos sempre a oportunidade de os corrigir. Acreditamos muito na administração pública, na capacidade que tem de não olhar para o deferimento tácito como um processo de facilitação, mas, pelo contrário, olhar para o deferimento tácito como, se existir esse risco, bem, os projetos são necessariamente chumbados. Ainda assim, achamos que, havendo esse risco de haver mais projetos chumbados, justifica-se pelo contexto da previsibilidade, justifica-se pela necessidade que temos de aproveitar melhor os recursos que temos e queremos também, volto a referir, capacitar a administração pública e sabemos que temos instrumentos, nomeadamente digitais, que temos que desenvolver com este processo de simplificação ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então para a segunda ronda e vai então usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar do PS o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra? Não? Na segunda ronda, então, é o Sr. Deputado... Não, ninguém. Bom, muito obrigado. Fica então... Usa então da palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção até 2 minutos agora. Obrigado. Transfega só de rios e quando não tiver impacto ambiental. Não há outro tipo de transfega aqui. O Sr. Ministro, com grande gentileza, que lhe reconheço, disse que poderia usar o tempo dele. Eu não vou chegar a tanto, mas ia-lhe pedir que depois, quando no seu tempo, pudesse depois responder-me à questão
duas questões que não chegou a conseguir abordar, que têm a ver com as alterações dos critérios da AIA, o que é que presidiu, se foram critérios técnicos, políticos, porque é aí que se define o que é que entra ou sai, é aí que se vai definir o que é avaliado ou não, e também há aqui questões na questão da AIA, que abrange, nos seus anexos, também se aplica a áreas sensíveis e, portanto, é muito importante. Também não me respondeu à questão da falta de medidas na esfera da DGEC, se pudesse também ir aí, era importante. Eu, como lhe disse, há aqui outros aspectos melindrosos do Simplex que podem configurar riscos para o ambiente e que devem ser esclarecidos. E eu iria aqui a dois, uma na área dos recursos hídricos e outra na área dos resíduos e dos aterros. Nos recursos hídricos, há casos em que a obtenção de licença é substituída por uma comunicação prévia, são também reduzidos prazos de decisão e os prazos de consulta a entidades externas. E o que eu lhe ia perguntar é se isto não entra, em parte, em contradição com aquilo que tem vindo a ser o seu discurso de combate ao facilitismo na utilização dos recursos hídricos. É que no contexto de redução da disponibilidade hídrica que vivemos, o foco deveria estar, como muitas vezes diz o Sr. Ministro, na utilização sustentável da água e no controle das captações. E por isso, aqui, pergunto-lhe neste sentido. No que diz respeito aos resíduos, o setor, como sabe, está marcado por vários incumprimentos. As alterações previstas, pelos vistos, apontam também no sentido errado. Diminui-se significativamente o número de produtores de resíduos perigosos que têm de apresentar plano de minimização de produção de resíduos. O limiar passa de 100 toneladas ano para 1000 toneladas ano e os aterros de resíduos não perigosos eliminam-se valores limite que estavam previstos e que consideravam diversos parâmetros bioquímicos. O Sr. Ministro abordou a questão na sua intervenção inicial, mas num contexto de elevada deposição em aterro, com muitas destas infraestruturas já avançarem para o fim da sua capacidade, com um fraco desempenho que temos ao nível da gestão de resíduos, eu pergunto se a resposta do Governo é flexibilizar critérios e aumentar a permissividade. O Sr. Ministro chegou mesmo a dizer que aqui hoje que a Europa recomenda que os países façam o que Portugal fez neste diploma. Eu diria que era bom que o Sr. Ministro valorizasse também as demais recomendações que a Europa nos faz relativamente aos aspectos que estamos a falhar. De facto, esta ronda é curta. Eu tinha aqui outra questão que tinha a ver com as entidades administrativas apenas poderem solicitar uma vez novos documentos, esclarecimentos ou informações complementares, mas depois farei chegar por escrito essa pergunta ao Sr. Ministro para que me possa responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vai usar da palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado, para uma intervenção até 2 minutos e saúdo. É para a segunda audição, não é para agora para o Simplex? Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Não pode usar. O PSD é que tem que entender de uma vez por todas a quem é que se quer aliar, mas esses são outros 500. Dou a palavra então ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, para a sua intervenção. Pode usar da palavra, Sr. Deputado. Salve o Sr. Presidente, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho duas questões muito rápidas relativas ao certificado do diferimento tácito, que há pouco tinha feito uma delas. O Sr. Ministro, não sei se não conseguiu responder ou se não ouviu, mas volto a colocar. Basicamente, até antes disso, pergunto, o certificado serve para fazer prova, a meu ver, não é? Então, por que não atribuir logo a licença? Criou-se esta figura, esta distinção, por que motivo? Não seria mais fácil até a nível procedimental? Pronto, eu percebo que esteja na lei essa distinção em si, por não ter havido resposta. Tudo bem. Relativamente ao mecanismo, volto a perguntar então, se o objetivo é que passa a ser automático via informática, basicamente ser um ato administrativo eletrónico, ou se é caso a caso, cada particular tem de fazer o requerimento para receber esse certificado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, que já se está a encaminhar para o público. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, disse há pouco que o ICNF continua-se a pronunciar nestes casos
em que há abate de floresta para a instalação de centrais fotovoltaicas ou centrais eólicas, no âmbito da análise de impacto ambiental. E a questão que eu coloco é que há, de facto, uma situação em que, se um destes projetos ocupar menos de 100 hectares, deixa de estar sujeito à análise de impacto ambiental. Ou, por exemplo, uma indústria que esteja a mais de 500 metros de zonas residenciais e que tenha menos do que 1 hectare, mesmo uma ampliação desse tipo de indústrias, inclusivamente indústrias como a celulose, fica também dispensada da análise de impacto ambiental. E, portanto, isto é que nós questionamos, porque nós consideramos que a análise de impacto ambiental não é apenas um procedimento impeditivo ou burocrático, é um procedimento que também permite depois encontrar medidas de mitigação, medidas de redução dos impactos, que mesmo nestes projetos, quando avancem, devem ser tidas em conta e que muitas vezes resultam até em benefícios. Benefícios para a população local, para a aceitação desses projetos. E, portanto, esta dispensa da análise de impacto ambiental causa-nos muitas dúvidas. Gostaríamos também de questionar nesta segunda ronda relativamente à alteração ao regime jurídico de posição de resíduos em aterro, em que, salvo melhor leitura, parece-nos que se permite a reinjeção de lixiviados ou de concentrados da unidade de tratamento avançado por membrana, ou seja, esses lixiviados que tinham que ser transportados para outro local, deixam de ter que ser transportados para outro local para uma deposição com outro tipo de características, tratando-se de lixiviados, e passam a poder ser depositados no próprio aterro. Perguntamos se isto não é também aqui colocar problemas adicionais naquilo que são os aterros que existem no nosso país. Por fim, gostaríamos de questionar o Sr. Ministro relativamente ao fim da obrigatoriedade de projeto de gás. E para terminar... E que consequências é que isto pode ter? O Sr. Ministro ontem esteve, de facto, numa inauguração de um projeto de hidrogénio verde. Eu pergunto se aqueles edifícios que vão ser abastecidos por hidrogénio verde não tivessem projeto de gás, se poderia ter havido a inauguração que o Sr. Ministro foi ontem. E, portanto, se de facto não faz sentido manter-se esta obrigatoriedade de projeto de gás e que consequências é que pode existir da sua dispensa a partir de agora com este simplex ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. 2 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria ainda de abordar aqui duas questões distintas. Uma primeira prende-se com os resíduos perigosos e também com a dispensa do ponto de vista da avaliação de impacto ambiental em alguns projetos e investimentos. No caso dos resíduos perigosos, da leitura que fazemos, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, é que a proposta acaba por definir que passa a ser obrigatória apenas a realização de um plano de minimização da produção de resíduos perigosos para quem produza mais de 1000 toneladas por ano, quando atualmente o limite é de 100 toneladas por ano. Ora, esta proposta, em nosso entender, não tem qualquer justificação, acaba por colidir com os princípios e objetivos da precaução e também da prevenção da produção de resíduos, seja a nível nacional, seja a nível comunitário. Existe também ainda aqui um grave risco para a saúde pública e também ao deixar de fora o escrutínio de uma grande parte de produtores de resíduos perigosos, bem sabendo que, independentemente da natureza dos resíduos, há um grave problema em matéria de produção de resíduos e aterros no nosso país que urge ser colmatado. Gostaria de perceber como é que justificam esta alteração e se estão disponíveis para, de facto, mediante uma proposta de alteração a este diploma, acompanharem uma eventual revisão deste regime no que diz respeito aos resíduos perigosos. Depois, ainda voltando ao deferimento tácito, é que, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse que, em matéria de áreas protegidas, estava tudo como dantes. Mas há aqui um efeito em cadeia do deferimento tácito que não pode ser ignorado, porque se um projeto que esteja isento da avaliação de impacto ambiental, por estar abaixo de 100 hectares, por exemplo, de implementação, vir de facto aplicado o regime do deferimento tácito, isto implica que se tiver sobreiros ou azinheiras, pode haver aqui em cadeia o tal efeito de também nesta matéria estar dispensada a figura do deferimento tácito. Esta foi, aliás, uma das preocupações que as várias ONGs do ambiente vieram a assinalar, porque a utilização da figura do deferimento tácito aplicada também à proteção do sobreiro e azinheiro, que eram instrumentos de prevenção ambiental, acaba por pôr aqui em causa. E para terminar, Sr. Presidente, e portanto, no que diz respeito às espécies protegidas como a azinheira,
Pinheiro e o Sobreiro, entre muitos outros exemplos que poderíamos dar, há aqui de facto uma preocupação que, se calhar, Sr. Ministro, deveria-se pensar numa clarificação do diploma para que não restem dúvidas em relação a esta questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra para concluir a segunda ronda de intervenções ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, um primeiro comentário que tem a ver com a questão do deferimento tácito. O que o Sr. Ministro disse é que o deferimento tácito não é um facilitismo, na verdade vai levar a muito mais, denegações de permissão de realização de determinados projetos. Isso não é necessariamente bom. Ou seja, remete de novo para uma questão que coloquei e que respondeu indiretamente, que tem a ver com os recursos humanos. Falou em capacitação de recursos humanos, não falou em aumento dos recursos humanos. E nós temos aqui, muitas vezes, muitos relatos de um fiscal para áreas territoriais muito grandes e que tem dificuldade em conseguir cobri-las cabalmente. E, portanto, refazia essa pergunta ou recolocava o que é que está pensado em termos de aumento de recursos humanos para acompanhar estas novas medidas. Em segundo lugar, no que diz respeito à questão da economia circular, pormenorizou há bocadinho que o que existe aqui é a eliminação da exigência do cumprimento de alguns valores limite aplicáveis a aterros de resíduos. Se há, ao mesmo tempo, também uma diminuição significativa do número de produtores de resíduos perigosos, porque tem a ver com esta dispensa da apresentação do plano de minimização, que foi agora falado, e se também há uma exclusão de resíduos provenientes de explorações de depósitos minerais e de massas minerais, tudo isto em conjunto não significa uma certa redução dos critérios de salvaguarda na gestão dos aterros e, consequentemente, uma certa descontinuação na promoção da economia circular. E, utilizando os 20 segundos finais, queria fazer uma pergunta que tem a ver com esta dispensa da avaliação de impacto ambiental e depois das obrigações concomitantes, de consulta pública, por exemplo, nos projetos de energias renováveis abaixo dos 100 hectares. O impacto para as populações muitas vezes não tem a ver com cada projeto em si ter menos, é o cumulativo de vários projetos contíguos uns em relação aos outros. Não o preocupa a possibilidade de investidores poderem basicamente ratear o seu projeto, que poderia ser de 1000 hectares, e fazer 10 parcelas contíguas com 10 empresas diferentes, mas que têm um impacto equivalente, que teria merecido a avaliação de impacto ambiental. Não estaremos aqui a deixar ficar um buraco na lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, Sr. Ministro, tem até 10 minutos para uma intervenção final para poder responder às perguntas e às intervenções dos Srs. Deputados. Tem a palavra. Muito obrigado. Procurarei responder às várias questões que aqui foram colocadas. Ao nível dos critérios da AIA, aquilo que nós fazemos naturalmente é ouvir a administração pública, ouvir os setores, procurar perceber aquilo que são os parâmetros que estão definidos do ponto de vista de direito comunitário e perceber dentro daquilo que são estratégias que existem do Governo, como é que nós podemos reavaliar esses limites. É isso que nós fizemos, não tem grande segredo, não há estudos para cada alteração do limite que foi definido no anexo, há sim uma apreciação daquilo que é a experiência da aplicação do licenciamento ambiental, há uma avaliação e uma auscultação de um conjunto de entidades, há uma noção clara daquilo que são o enquadramento legislativo do ponto de vista comunitário, que a matéria ambiental é muitíssimo exigente. Pronto. Relativamente à DGEG, este processo de licenciamento ambiental traz responsabilidades a várias entidades, também à DGEG, também ao ICNF, no sentido de se pronunciar em sede de avaliação de impacto ambiental. Portanto, existe, de alguma maneira, uma maior responsabilização para as entidades se pronunciarem dentro do prazo que está definido da avaliação de impacto ambiental. Depois dizer que nada disso significa que nós não possamos rever outros processos de licenciamento. As coisas não estão necessariamente... Nós procuramos aqui adotar um conjunto de simplificações. Nós achamos que, do ponto de vista da DGEC como da APA, há uma necessidade, e aqui também respondendo ao Sr. Deputado Rui Tavares, não só de capacitar, como de reforçar os recursos humanos, aumentar o número de técnicos na DGEC e na APA. Que não haja dúvidas sobre este aspecto. Nós temos consciência que é uma dimensão que falta do nosso trabalho. Este processo não fica completo apenas com a simplificação ambiental
quer eu, quer a Sra. Secretária de Estado de Energia e Clima, temos plena noção desta responsabilidade, que nós vamos ter que aumentar os recursos humanos da APA e da DGEG para acompanhar a pressão que nós sentimos do processo de licenciamento ambiental para os vários objetivos estratégicos que temos e, portanto, sim, nós queremos reforçar estas entidades com mais recursos, mas achamos que este processo de licenciamento ajuda na medida em que permite otimizar procedimentos e aproveitar melhor os recursos que temos existentes. Relativamente à questão daquilo que referiu sobre recursos hídricos, nós temos que perceber que simplificar a norma geral não significa que nós não tenhamos em circunstâncias que nós temos que tipificar, e é um processo que eu acho que vai envolver também o Parlamento, em contexto de stress hídrico ou em contexto de proteção daquilo que é, eventualmente, o entendimento territorial da utilização do recurso água, que tem que haver a possibilidade de, em determinados momentos de stress hídrico, apertar com aquilo que são os critérios de licenciamento. A regra geral e a norma geral, aquilo que está neste processo de simplificação não tem problema nenhum. Nós depois é que temos que procurar, e esse é um trabalho que está a ser feito, nós estamos agora a apresentar os planos de eficiência hídrica regional, queremos fazer os pactos regionais para a água, existe um processo que eu acho que nós temos que pensar, não está concluído, relativamente à lei da água e eventuais revisões que possamos ter que ter em contexto de stress hídrico para apertar aquilo que é a regra geral. Isto que nós estamos a tratar, eu diria que é a regra geral. É quando não existe situação identificada de escassez. Não sei se me fiz entender ou não face à questão que o Sr. Deputado Bruno Coimbra tinha colocado, mas pronto, é só para tentar, de alguma forma, explicar como é que nós estamos a pensar relativamente ao tema água. Relativamente ao tema que falou da administração pública, há uma alteração do Código de Procedimento Administrativo em que se procura simplificar alguns aspectos. Simplificar o número de vezes que a administração solicita documentos, simplificar o tempo, a forma como o tempo decorre, a partir de que momento é que é possível suspender os prazos. As regras foram da alteração do Código de Procedimento Administrativo. O caso do ambiente é uma exceção, que é a suspensão de prazo, em geral, conta a partir do 11º dia sem resposta, no caso do ambiente conta mais cedo, a partir do 8º dia sem resposta. Mas essa alteração é uma alteração geral da forma como a administração pública se relaciona com os cidadãos, procurar diminuir o número de vezes que a administração pública solicita informação ao cidadão, para o cidadão não estar a responder hoje a esta entidade, amanhã àquela, depois da manhã à outra. Portanto, exige da nossa parte também uma capacidade de nos organizarmos. Foi por isso que esta medida foi introduzida. Estou certo que também não discordará do objetivo para o qual se estabelece. Depois dizer que as alterações que referem relativamente ao regime de aterros, nós temos atenção, eu volto a dizer, a União Europeia é muito exigente nestas matérias. Nós não temos que ter, sob esta perspectiva, aquilo que é, dentro daquilo que é o enquadramento que nós entendemos que é a legislação europeia, de ter procedimentos necessariamente mais exigentes que existem noutros países. Nós temos que tentar, e já discutiremos isso com maior profundidade, aproveitar, dentro daquilo que é a margem que existe para o processo legislativo, tentar otimizá-lo e depois procurar encontrar respostas, essas sim relevantes, enquanto nós temos aterros com a importância que infelizmente eles têm em Portugal, nós temos que de alguma maneira, em processos que nós já conhecemos, que a administração relaciona-se com as entidades, que sabemos onde é que podemos ou não podemos simplificar esses processos, poder eventualmente simplificá-los, rever os limites dentro daquilo que é possível. O limite que foi estabelecido no RGGR daquilo que me dizem em 2020, portanto, antes de 2020 nem este limite estava estabelecido. Portanto, a alteração que estamos a fazer, no nosso entender, não introduz nenhum risco e está enquadrada dentro daquilo que é o enquadramento legislativo europeu e, portanto, nós temos regularmente processos de adaptação que temos que fazer do ponto de vista legislativo europeu. Não me parece que no tema dos resíduos, face aos atrasos que nós temos, às dificuldades que temos do ponto de vista de encontrar, nomeadamente, soluções para os resíduos produzidos em Portugal, que nós tínhamos que ter níveis de exigência distintos daqueles que existem noutros países, se tal não for obrigatório do ponto de vista de enquadramento legislativo europeu. Claro está, temos que o fazer, obviamente, usando mais uma vez a análise que fazemos sobre a experiência que temos no passado relativamente a situações desta matéria. Portanto, entendemos que aquilo que alteramos dá flexibilidade durante o período que precisamos de ter essa flexibilidade. Já veremos na audição regimental que o nosso objetivo é mesmo diminuir substancialmente o volume de resíduos
resíduos que é desviado para aterro, e isso sim é a resposta estrutural que tem que existir para este problema. Depois, dar nota, não há alteração nenhuma, o abate de sobreiros tem enquadramento legislativo próprio. Quando não há avaliação de impacto ambiental, continua a ser exigido. O abate de sobreiros não está dependente da avaliação de impacto ambiental. Nós não alteramos nada. Nós simplesmente dizemos que quando há avaliação de impacto ambiental, que também exige de abate de sobreiros, ele tem que se pronunciar em sede de avaliação de impacto ambiental. Para quê? Para dar previsibilidade ao tempo de resposta da administração ao processo de licenciamento. É só isso. Não dispensa. O facto de nós diminuirmos os limites da AIA não dispensa as regras que existem em Portugal relativamente a outros enquadramentos de licenciamento. O abate de sobreiros não dispensa. É só para ficar claro. O ICNF tem que necessariamente continuar-se a pronunciar sobre esta matéria, e em muitos aspectos até o membro do Governo, porque algumas delas exigem a autorização do membro do Governo, portanto, continuará a exigir. Portanto, é só para que fique claro que aquilo que nós fazemos é, todos os processos que são pronúncias que ocorrem dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, por uma questão de relacionamento e de conveniente organização da administração pública com as entidades que procuram o licenciamento, nós o que procuramos fazer para garantir a tal previsibilidade foi a pronúncia dentro do prazo da AIA. O prazo da AIA aumentou de 100 dias para 150 dias. O prazo passou a contar de outra forma. Já não há suspensões de prazo. As entidades pronunciam-se em sede da AIA. É uma alteração de paradigma. Exigirá adaptação, não temos dúvidas disso. Mas nós não quisemos mudar nada relativamente a esse assunto. Portanto, como o Sr. Deputado identificou um caso, neste caso, que foi necessário esse procedimento, aqui não é diferente, vai ser necessário também esse mesmo procedimento. Depois, sobre a história do deferimento tácito. O deferimento tácito ocorre quando a administração, não respondendo no prazo que está determinado, neste caso não responde que não, o processo está licenciado. Também, a alteração geral passa a ser possível, para não haver dúvidas, ao proponente requerer um documento que lhe dá, digamos assim, a garantia que houve um deferimento tácito. É por isso que existe esse objetivo. Obviamente, aquilo que se pretende, volto a dizer, eu estou convencido que vai acontecer, e é o risco que há neste processo de simplificação, é haver mais avaliações de impacto ambientais chumbadas, porque não havendo, se houver dúvidas relativamente ao impacto ambiental de um determinado projeto, eu acho que as entidades vão pronunciar-se desfavoravelmente aos projetos de avaliação de impacto ambiental, é o risco que existe neste processo de simplificação. Por outro lado, dá garantias às entidades duas coisas, o cumprimento da previsibilidade e, simultaneamente, uma resposta. Portanto, não há uma eternização dos processos. A eternização dos processos não significa incumprimento de tempo, porque, como há pouco estávamos a falar, o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente disse bem, muitas vezes a Agência Portuguesa do Ambiente exige informação junto dos promotores, os promotores demoram imenso tempo a responder e o processo continua, por boa vontade da administração, a correr, porque se pretende que haja um resultado positivo da avaliação de impacto ambiental. Vou já terminar. Isso, neste caso, favor. deixa de haver essa boa vontade, quer dizer, o proponente não se pronuncia, quer dizer, existe esta, digamos assim, maior rigor relativamente aos processos. E, portanto, o deferimento tácito, na prática, quando há dispensa da avaliação de impacto ambiental, não ocorre deferimento tácito. Houve uma dispensa da avaliação de impacto ambiental. Se há uma avaliação, por último, só responder à última questão que foi colocada muito bem pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Dois mecanismos de controle relativamente ao impacto cumulativo. Primeiro, os municípios têm responsabilidade, ocupação superior a 2%, podem, se assim entenderem, pronunciar-se contra. Segundo aspecto, o facto de não ser obrigatório não significa que as entidades licenciadoras não possam requerer a avaliação de impacto ambiental. Portanto, em situações dessas, em que manifestamente está um promotor que quer fazer um projeto de 1 gigawatt que está a dividir em 10 projetos de 100, sei lá, que ocupem inferior a 100 hectares, obviamente que a DGEG, a própria, pode requerer a avaliação de impacto ambiental. Portanto, isso não nos dispensa da nossa responsabilidade de requerer uma avaliação de impacto ambiental. Não nos obriga a haver uma avaliação de impacto ambiental. É só isso que eu queria perceber-se que é diferente. A entidade licenciadora pode requerer a avaliação de impacto ambiental. Não é obrigatória. Até mesmo termina, Sr. Ministro. Muito obrigado. Damos assim por finalizada
esta audição, a requerimento do livro sobre o Simplex Ambiental, e agora vamos ter a regimental. A primeira ronda serão 123 minutos e depois ainda temos uma segunda longa ronda, por isso eu interrompi agora os trabalhos por 3, 5 minutos, também para se incorporarem os outros secretários de Estado, para podermos também facilitar a vida à RTV e voltamos aqui com o cumprimento estrito dos tempos. Muito obrigado.